A Beatriz Berto, acho que ela caiu, já vai voltar já. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que o Pro desenvolveu aqui, agora na parte da tarde, para conseguir mostrar para vocês o que a gente pode desenvolver, o que a gente pode fazer diferente daquilo que a gente criou na última aula. Então, o Pro criou aqui, ó, isso daqui foi até baseado na ideia de um dos nossos alunos aqui, que é o Gabriel, que ele perguntou, ô Pro, como que eu faço para colocar vida, como que eu faço para tirar, aí um game over, aquilo, outro. Eu falei, bom, deixa eu já programar aqui para mostrar para ele como é que faz, e aí a gente já também cria em cima disso uma ideia similar ao do game que a gente tinha feito anteriormente. Então, ó, essa imagem aqui, pessoal, a imagem desse caça, ela foi baixada da internet. O professor entrou na internet, colocou lá um caça F22. Aí apareceu a foto desse caça aqui. Esse caça aqui, ele está... Quer ver? Vamos tirar aqui da tela total. Se a gente for analisar a fantasia dele, ó, a fantasia do nosso caça, ele é uma imagem real. Ó. É que ela, por estar muito pequena, a gente não consegue perceber, mas aqui é uma imagem real de um caça. O que o professor teve que fazer? Teve que vetorizar basicamente essa imagem. Então, se a gente for analisar, ó, você vai deixar aqui um pouquinho a tela aberta total, para vocês verem tudo que o professor está vendo. Mas vocês vão conseguir ter uma ideia também de como que a gente pode chegar a criar, por exemplo, uma ferramenta de uma imagem que a gente consegue encontrar na internet. Tá? Então, ocultar. O professor veio, baixou essa foto aqui. Ó. É uma foto de um caça voando no céu. O professor veio, pegou essa foto, veio no Scratch e clicou aqui em ator e importar, enviar um ator. Conforme o professor quis enviar o ator, ele veio aqui, selecionou a imagem caça. Essa imagem, pessoal, vocês vão perceber, deixa eu ver se eu não vou conseguir, senão eu vou acabar estragando o jogo, ó, fazendo isso, mas eu acho que ele vai abrir uma segunda imagem. Pronto. A imagem, ela abriu exatamente assim. Então, o que o professor teve que fazer? O professor teve que vir em fantasia, e óbvio que o professor poderia ter baixado uma imagem vetorizada, mas isso daqui foi uma forma que o professor encontrou para conseguir pegar qualquer tipo de imagem que vocês possam querer na internet, tirar uma foto, coisa nesse sentido, tá? Então, você vai poder clicar nessa imagem aqui e converter para vetor. Mas, professor, adianta? Não, porque o quadrado inteiro da imagem, ela continua, o desenho ele vira um quadradão, né? Aquele objeto ele vira um quadradão. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar em borracha e você vai apagar tudo aquilo que você não quer daquela imagem. Então, você vai dar aqui um zoom e você vai vir apagando essa. Mas tem os tamanhos de borracha que você pode colocar. Então, eu quero uma borracha um pouco maior, quero a borracha um pouco ainda maior, para poder apagar um pedação. Aí você vai apagar esse pedação. Você vai apagar para você criar só a borda do seu desenho. Ah, professor, mas é rapidinho? Não, só que você vai demorar ele pelo menos uns 10 minutinhos para conseguir vetorizar a sua imagem. Óbvio que ela não vai ficar extremamente perfeita com esse tipo de aplicativo que a gente está usando aqui, que não é o intuito dele, né? Fazer essa vetorização dessa imagem. Vão ter aplicativos que vocês podem, programas que vocês podem encontrar na internet mesmo, que pode vetorizar uma imagem para vocês, tá? E, obviamente, alguns deles vão ser pagos, tudo mais. Professor, Oi? mas como que eu pego essa, tipo, uma imagem na internet ou alguma coisa assim? Porque eu não vou fazer no computador. Não está fazendo no computador? Não, é porque eu não vou fazer no computador, eu vou fazer no celular. Aí, vamos lá. Então, peraí. O professor não vai ter como ensinar o passo a passo de como vocês vão fazer tudo pela internet. Mas isso daí, pessoal, por exemplo, copiar e colar uma imagem. Vocês vão colocar no Google, né? Por exemplo, eu quero colocar a boneca do Minions. Tem o filme do Minions agora. O boneco do Minions. Então, eu vou procurar lá, Minions. Eu posso já escrever Minion
vetorizado. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês aqui. Então, ó, vou colocar aqui, ó, Minion vetorizado. Vamos ver se a gente encontra algum site que disponibilize isso para a gente. Esse daqui ele disponibiliza, ó, FreePic, é um site que vocês conseguem encontrar algumas imagens que não são cobradas. Esse daqui é cobrado, essa daqui não. Então você pode vir, vamos dar uma olhada aqui, download PGN externo. Você pode fazer o download dessa foto em PNG. Ele está pedindo uma atribuição. Vamos fazer assim, ó. Quer ver? O professor ele tem já uma continha criada no Pinterest. Lá tem bastante coisa também. No Pinterest, você consegue lá pegar uma imagem. Bem, essa imagem que o professor pegou não era vetorizada, certo? Então, como que você faz? Vocês vão clicar para efetuar o download dessa imagem. Aqui são minions com cores. Vamos lá, minions. Então, vou pegar essa imagem aqui e eu vou clicar aqui, ó, em baixar. Aqui está copiando o link, então, baixar imagem. Baixei a imagem, pego essa imagem, vou vir aqui no ator e vou importar aquele ator. Aquela imagem é o Bob Minion Wallpaper. Aí a mesma coisa que o professor fez, que ele acabou de mostrar aqui na nave, teria que fazer nessa imagem do Minion. Teria que apagar basicamente todo o contorno desse Minion. Repare que ele vai sumindo daqui, ó. Conforme o professor apagando ali, ó, ele vai também desaparecendo dali. Então eu faria o contorno do Minion inteiro para poder, óbvio que direitinho, com calma, né? Uma coisa bem legalzinha, bem bonitinha. Aí o Minion ia ficar lá, só o Minion seria meu personagem, tá? Então, assim, é um processo bem simples. Isso daí, se vocês podem colocar depois lá no Google, como baixar imagem, como baixar uma imagem do Minion, isso daí vocês vão encontrar tutoriais bem simples para vocês poderem realizar isso na casa de vocês, para que vocês tenham o próprio personagem de vocês, tá? E aí, teria que vetorizar ou encontrar algum tipo de aplicativo que vetorize essas imagens para vocês, tá? Pode falar. Professora, não tem a mãozinha, porque eu tô no computador. Não tem a mãozinha? Que Não mãozinha? tem a mãozinha de levantar. Não entendi, desculpa. Como Cadê a assim? mãozinha de levantar da aula? O Eu seu não mouse? tenho. O cursor do seu mouse? Não, a mãozinha que levanta. Professor, essa aqui, ó. Não tô. Ah, tá. Entendi. Pode falar o que você precisa. Ah, como é que... Ah, no vídeo que a gente gravou na aula passada, só tinha uma parte, não tinha do começo da aula. São 2 vídeos lá, tá? Tem 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Ah, tá. Tá bom? Tem parte 1 e parte 2. Que coisa pede para sua mãe entrar em contato comigo que eu mando o vídeo para vocês depois. Como o vídeo ficou muito longo, 2 horas de aula, aí acabamos não conseguindo realizar em um vídeo só. Tá? Então, o professor vai fazer o seguinte, lembrando, tá? Que as aulas são gravadas, então depois vocês podem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Hoje o professor não vai estender para dúvidas, que nem o professor acabou de falar. Os alunos que nessa última semana estavam desenvolvendo o seu game já entraram em contato com o professor solicitando para que auxiliasse nessas dúvidas de como baixar uma imagem para colocar no jogo, como que eu faço para fazer isso, como que eu faço para fazer aquilo. Esse tempo foi essa última semana, não é essa aula, porque nessa aula a gente precisa muito mais reproduzir todo o desenvolvimento desse game para que depois
sozinhos vocês possam acessar e desenvolver o seu próprio game. Tá, pessoal? Então, se a gente fica tirando as dúvidas sobre o que a gente pode fazer, a gente lembra na aula passada, mais de 2 horas e meia de aula, né? Então, hoje, para a gente poder acelerar um pouquinho mais, não ficar parado na aula passada, o professor vai mostrar basicamente a alteração que foi realizada no game da aula passada para vocês, para que vocês entendam, mais uma vez, repetindo, como que vocês podem alterar aquela ideia do game que foi desenvolvido para algo que se adapte aí à necessidade de vocês, tá? Então, no Scratch aqui, o professor basicamente fez o quê? Em termos de programação. Pouca coisa diferente daquilo que a gente tinha na nossa programação anterior. Então, no caça, o que mudou? O caça ele vai agora andar horizontalmente como a gente tinha um gato, né? E eu tenho também só que eu não preciso posicionar o rosto do meu gato, né? Antes eu tinha que virar o rosto do meu gato de um lado para o outro. Aqui não, eu só preciso fazer que o meu caça ande horizontalmente. E depois eu adicionei um monte de cristais que estão representando como se fossem meteoros, pedras caindo do céu. A gente poderia pintar nossa própria pedra, a gente poderia baixar uma pedra da internet e assim vai. Aqui foi uma ideia bem simples para poder realizar aqui e apresentar para vocês, tá? E aí a diferença maior ficou o quê? Ao invés da gente adicionar os pontos conforme, ou tirar as vidas conforme os objetos caem, o professor fez um pouco diferente. O professor criou um ator 1, que ele vai representar uma espécie de munição no seu caça. Então, toda vez que esses objetos aqui, eles tocarem no caça, o que vai acontecer? O professor vai perder uma vida. Ele começa o seu jogo com 5 vidas, conforme foi definido na programação. Né? Então, toda vez que o jogo iniciado, a vida vai para 5 e eu vou ter um cenário que a gente vai jogar esse game. Quando for finalizado, se a vida então for menor do que 0, ele muda para esse cenário onde aparece um texto escrito Game Over, ou seja, final do jogo, certo? Aqui, ao invés da pontuação ela acontecer, ser somada conforme os objetos, ou a vida perdida conforme os objetos chegam no final da tela, diferente, ele só perde vida, ó, adicione -1 quando o objeto pega na nave, no caça. E como que a gente faz isso? Toda vez que esse objeto, eu estou programando o objeto, toda vez que o objeto tocar em caça, ele perde uma vida e esconde o objeto. E se ele tocar em ator 1, ele vai adicionar um ponto. Por que o ator 1 vai adicionar um ponto? Porque, afinal de contas, eu tive que criar um ator que representasse para mim a minha munição. Então, eu vou dar aqui, vou entrar no jogo. Reparem que a pontuação foi para 0 e o número de vidas foi para... E se eu aperto a tecla para cima, ele solta uma munição. E conforme eu vou desviando dos objetos, eu consigo também, ó, toda vez que eu atiro em um objeto, ele some e eu ganho um ponto. Só que se o objeto pegar na minha nave, aí eu vou perder um ponto. E os objetos aqui, como os amigos perguntaram na aula passada, professor, e se a gente colocasse esses objetos para surgirem de forma aleatória? Então, aqui, acabou a minha vida, minha pontuação também, no caso ela continuou, não coloquei para encerrar aqui a pontuação quando finalizasse, mas, então, a gente tem aqui um gamezinho com diversas possibilidades. Ó. Eu teria a possibilidade de fazer com que, caso eu desviasse apenas dos objetos, os objetos somariam pontos conforme caíssem na linha vermelha. Aqui a gente optou por fazer uma espécie de munição saindo do nosso caça. Então, olha como que a programação que foi utilizada na aula passada, ela nem foi tão alterada assim. Ó. O professor utilizou a mesma base daquela programação, tanto que ele só pegou e alterou esses atores, que representam os nossos objetos. Ele alterou, pegou aquela programação basicamente da mesma forma como nós tínhamos realizado na última aula e adicionou aqui. Só que aí, para que tivesse a vida, a gente teve que criar, então, uma nova variável que adicionasse, então, esta informação. A gente definiu quantas vidas ele tem. Aí a gente definiu que se essa vida chegasse a 0, que aí sim o jogo iria acabar.
iria definir, então, aqui na tela o game over para nós. E assim vai, tá, pessoal? Então, aqui a gente está vendo uma possibilidade diferente um pouquinho daquele game que a gente fez na aula passada, para que vocês possam se inspirar, tá, do tipo de game que pode ser desenvolvido. O Gabriel, inclusive, ele até entrou em contato comigo e perguntou, professor, como que eu faço para conseguir fazer com que a tela rode junto com o meu ator? Né? Ele viu que existe essa possibilidade, não é tão simples, né? Mas é um pouco mais trabalhosa, da mesma forma quando a gente vai vetorizar um objeto ou coisas nesse sentido. Tá, pessoal? Então, espera só um minutinho que tem gente aqui tentando entrar na sala. E vamos iniciar, então, com a utilização do Make Code. Então, o professor vai dar uma parada de apresentar nessa plataforma, apresentar na outra plataforma. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou o chat. Esse aqui é basicamente a evolução do game que a gente vai poder que a gente vai poder evoluir hoje, tá? Basicamente assim vamos dizer. Então, essa plataforma eu vou estar enviando para vocês, por mais que já tinha sido enviada anteriormente lá no WhatsApp dos pais de vocês sobre a orientação dessa aula de hoje, eu vou estar enviando aqui no chat para quem ainda não acessou a plataforma, tá? Para que possa acessar, que é a plataforma do Make Code. A plataforma do Make Code, pessoal, um pouco diferente da plataforma. Vamos criar aqui um novo. Oi? A gente vai ter que desenhar? Não, desenhar não. Vocês vão ter que desenvolver um game dentro das possibilidades que existem nessa nova plataforma. Né? Lá no Scratch ele tem a plataforma de a gente trabalhar com alguns atores, alguns cenários específicos. Aqui não, aqui a gente trabalha com uma tecnologia específica e dentro dessa tecnologia existem alguns tipos de recursos que podem ser trabalhados. Então a gente vai conhecer um pouquinho da possibilidade dos recursos que podem ser alcançados com essa plataforma. Pode falar. Ô, professor, essa plataforma é diferente do Scratch, não é? Diferente do Scratch. Ah, tá. Esse vai ser criado um segundo game aqui, tá? Vai ser criado um segundo game aqui. Não é o mesmo game que a gente desenvolveu no Scratch. Lembrando que existe o campeonatinho do Scratch e existe agora o campeonatinho do Make Code. São dois games diferentes que a gente vai estar desenvolvendo, tá? E aí vocês também vão ter o vídeo desse daqui para poder instruir e auxiliar vocês no desenvolvimento deste game aqui. Beleza? Mas você vai falar sobre esse jogo na próxima aula, né? Que vai ser... Nessa aula, não tem mais aula. Não tem mais aula? Não, eram 2 aulas, dia 13 e dia 20, que é hoje. Agora vocês têm apenas esses próximos 10 dias aí para poder desenvolver os seus próprios games, né? Essas aulinhas aqui, elas são para realmente mostrar quais são as possibilidades de desenvolvimento dessa plataforma, tá?
Como assim é a última aula? Minha mãe disse que é para séries inteiras, toda quarta. Não, tá, pessoal? O Ô, curso de professor, férias qual que são é o apenas nome? 2 aulinhas, dia 13 e dia 20, tá? Então, conforme as datas que foram enviadas lá no cronograma, tanto pela escola, quanto que a gente encaminhou para os pais de vocês, tá? Pode falar, Vitor. Qual que é o nome do jogo? Olha, esse jogo não tem um nome específico, tá? A gente fala que é o Acerte o Ponto. A gente coloca aqui, mas vocês podem colocar aí no microbit de vocês apenas o game, o jogo, alguma coisa nesse sentido, tá? Para que a gente possa começar a desenvolver o nosso game aqui, então, através Mas do qual que é o Make nome para pôr Code. no Google? Qual cor? Qual é para pôr no Google? Não. Vitor, é assim. Quando os pais de vocês inscreveram vocês no curso de robótica das férias, o professor enviou uma mensagem com os links que deveriam ser acessados na primeira e na segunda aula, e através do link do Meet, que é o que a gente está conversando aqui agora, e que seria acessado. Então, esse link dessa plataforma que é o Make Code, ele também, inclusive, acabou de ser enviado através do chat para vocês, tá? Então, é nesse site que vocês devem entrar, nessa plataforma que vocês devem acessar para desenvolver a programação de hoje. Beleza? Então, o professor vai começar a mostrar para vocês um pouquinho como funciona essa plataforma, tá? Essa plataforma aqui, pessoal, inclusive, além de ser uma plataforma, essa placa, ela também pode ser adquirida fisicamente, né? O professor já vai mostrar para vocês daqui a pouquinho como que é essa placa física, né? Na minha própria mão aqui, mas inicialmente a gente vai trabalhar com ela apenas da mesma forma que a gente tem aqui no Scratch, um campo virtual de visualização da nossa programação, um ambiente de teste, vamos dizer assim, aqui nós também temos um ambiente de teste. Então nós temos essa placa de uma forma virtual para que a gente possa desenvolver as programações que nós estaremos realizando dentro desse campo aqui, tá? Então, da mesma forma que o Scratch, aqui nós iremos trabalhar com a programação em linha, tá? Na vertical, ou seja, os blocos, os comandos, eles vão ser montados um em cima dos outros e sempre iniciando a leitura dessa programação de cima para baixo. Então, aqui a gente vai analisar alguns recursos que nós temos dentro desta plataforma, tá? Então, basicamente, quais serão os recursos que nós iremos ter que utilizar hoje, né? Então, inicialmente, os recursos básicos. Qual é a nossa tela do nosso microbit? Como que é a forma que a gente tem de se comunicar através do nosso microbit com o usuário, né, dessa plataforma? Então, nós temos aqui 5 linhas de LED na vertical e 5 linhas de LED na horizontal. Então, 5 vezes 5, nós temos 25 luzes de LED. E essas 25 luzes de LED, elas dão a possibilidade da gente conseguir fazer uma série de coisas que, comparado com o Scratch aqui, ele representaria a nossa aba de aparência. Ou seja, tudo que está dentro desse básico aqui, ele basicamente vai mostrar através dessa interface de LED que nós temos na nossa placa do microbit. Então, por exemplo, professor, se eu quisesse mostrar um número 0 aqui na telinha do meu microbit na esquerda. Então, eu vou colocar aqui dentro do básico, mostrar o número 0. Professor, eu percebi que quando eu coloquei o número 0 dentro do iniciar, ele automaticamente já apareceu para mim aqui na tela. Da mesma forma que nós tínhamos lá no nosso Scratch, que a gente poderia colocar, se eu clicar em bandeira verde, ele vai iniciar esse movimento, essa ação que eu inseri abaixo dela, ou no caso aqui, dentro dela, né? Professor, e se eu colocar esse mostrar número dentro do sempre, qual que é a diferença? No iniciar, pessoal, ele vai executar aquele movimento apenas uma vez, ou seja, toda vez que eu iniciar a minha placa, que eu ligar a minha placa na minha fonte de energia, que no caso são 2 baterias, eu terei, então, o número 0 aparecendo. Mas eu não defini o quanto tempo eu quero que ele fique, ou se eu quero que ele apague, então ele vai ficar ligado lá
até a hora que eu desligar a minha placa. Agora, e se eu definir, professor, que eu vou mostrar o número 0 e depois eu vou apagar? O que vai acontecer aqui, então, na minha área de teste? Conforme eu iniciei, o número 0 aparece e logo depois ele apaga. Professor, se eu quiser que ele fique um determinado tempo aparecendo na minha tela, como que eu faço? Eu vou definir, então, uma pausa. Essa pausa, pessoal, ela sempre vai representar uma pausa, da mesma forma que nosso Scratch, do movimento anterior e nunca do movimento que vem após. Então, por exemplo, se eu colocar limpar a tela, pausa, 100 milissegundos, significa que não são 1 segundo. Se eu quisesse 1 segundo, eu teria 1000 milissegundos, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, então, 100 milissegundos, que representa 1/10 de 1 segundo. Então, ele daria uma piscadinha. Quando eu iniciasse a minha programação, ele vai aparecer o 0 e vai piscar. E o que ele está demorando aqui para acontecer? Para encerrar esse ciclo de programação. Como que eu vou perceber isso? Quando eu coloco dentro do sempre. Se eu coloco dentro do sempre, ele vai mostrar o número 0, ele vai apagar e ele vai esperar 100 milissegundos até que ele reinicie esse mesmo movimento. Agora, e se eu colocar os 100 milissegundos embaixo do 0? Então, ele vai ficar com o número 0 aparecendo na minha tela por 100 milissegundos. E só após isso ele vai limpar a tela e novamente mostrar o número 0 para mim. Como que eu consigo identificar isso facilmente? Colocando um pouquinho mais de tempo. A diferença entre um e o outro. No outro, ele simplesmente executava o número 0 e já apagava. Agora, ó, ele fica por 1 segundo com o número 0 aparecendo na tela. E ele vai repetir isso até que eu desligue o meu microbit, meu microbit. Tá? Então, a diferença do sempre e do não iniciar é da mesma forma que lá no nosso Scratch. Se eu aperto o movimento condicionado a um botão, por exemplo, ele só vai ser executado quando eu apertar esse botão. Nesse caso, só quando eu iniciar o movimento da minha tela, ou o movimento do meu microbit, certo? Professor, e se eu quisesse fazer igual lá e colocar, então, uma condição? O que seria uma condição? Uma condição seria que esse movimento aqui na tela, da mesma forma que lá quando eu apertava o botão da seta do teclado para a direita, quando eu apertava o teclado para a esquerda, ele executava diferentes movimentos, aqui eu também tenho como controlar isso. Eu já percebo que na minha própria placa, eu tenho o botão A e eu tenho o botão B. Então significa que eu consigo colocar para aqui. Agora, esse número 0, e depois ele fique 1 segundo aparecendo na tela, e após isso limpe a tela, ele só apareça quando eu apertar o botão A. Então eu posso aqui, ó, dar o stop, eu posso dar o play, que nada vai acontecer. Ele vai esperar com que essa condição que eu impus para ele aconteça. Ele só vai começar a programação a partir do momento que eu apertar, então, a tecla A. E aí ele vai ficar por 1 segundo aparecendo na tela. Se eu apertar de novo, a mesma coisa. Certo? Agora, professor, se eu apertar o A e apertar em cima, o que acontece? Nada. Porque essa leitura da minha programação, ela só vai voltar a ser feita a partir do momento que a que está sendo rodada seja finalizada. Então, ele não vai iniciar a espera do botão ser apertado novamente enquanto ele não tiver finalizado essa execução que eu defini dentro dos botões. Certo? Então, aqui a gente já percebeu que, muito simples, se eu quero mostrar um número ou se eu quero mostrar uma imagem que eu vou realizar um desenho aqui, eu vou fazer um quadrado, ou não, no caso, vou fazer um símbolo diferente aqui. Então, toda vez que eu apertar play e o botão A, esse símbolo vai aparecer, desculpa, na minha tela para mim. Aqui vocês vão perceber que dentro do microbit, ele já tem alguns ícones que eles mostram para vocês, que eles disponibilizam para vocês.
Então, por exemplo, professor, se eu quisesse colocar, então, ó, fizesse uma espécie de um coração batendo, como que eu poderia fazer um coração batendo no meu microbit? Eu basicamente colocaria dentro do sempre, que mostraria o ícone do meu coração e definiria o tempo em que ele ficaria aparecendo na minha tela. Se eu quero uma batida mais rápida, eu vou colocar uma pausa um pouco menor. Se eu quero uma batida mais demorada, eu vou colocar uma pausa, então, um pouco maior. Lembrando que, obviamente, essa pausa, ela sempre representa o movimento em relação à ação anterior, certo? Da mesma forma, pessoal, nós teremos aqui as músicas que nós poderemos colocar dentro desse game, ela pode ser executada conforme algum tipo de interação. Então, por exemplo, eu poderia colocar que toda vez que o meu botão A for tocado, ele vai tocar a seguinte nota, ou as seguintes notas. Então, apertei o botão A e ele executa as seguintes notas que eu defini aqui. E aqui, pessoal, basicamente na parte de LED, vocês conseguiriam fazer a mesma coisa que a gente fez dentro do nosso Scratch, definindo as luzes de LED através dos posicionamentos delas. Então, a gente já sabe que o Y é a linha que tem na vertical e o X é a linha que tem na horizontal. Então, significa que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 em linha X. E eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 em Y também, tá? Então, eu poderia definir exatamente qual que é a luz de LED que eu quero mexer, mas aqui eu tenho exatamente o layout das mesmas luzes que eu posso definir por aqui, não pelo posicionamento, tá? Pode falar. Professor, eu tentei salvar meu jogo aqui, eu até salvei, só que eu não tô conseguindo abrir ele. Que jogo você tá falando, cara? Desse daí. O do Make Code? É. Cara, mas vamos por partes. Daqui a pouco a gente já vê isso, tá? Tá bom? Pera só um minutinho que a gente já vai chegar lá. Porque aqui, pessoal, a gente já vai. Por enquanto eu tô mostrando quais são as funções, eu vou mostrar como que vocês vão fazer para mexer, tá? Então, aí tem as funções de rádio. Essa parte a gente não vai utilizar hoje, ela seria para uma parte de comunicação, onde essa placa pode ser utilizada. Os loopings, eles dão aquela mesma opção que a gente tinha no nosso Scratch de repetir sempre ou por determinadas vezes a quantidade de movimentos ou de ações que vão ser executadas através daquela programação. A gente tem também o se, né? Lá a gente já trabalhou com o se para que caso se a luz, se o objeto tocasse a cor tal, então ele iria sumir e voltar a aparecer. Aqui a gente também tem essas opções lógicas e matemáticas para poder trazer essas comparações com o que vai acontecer com essas informações que serão definidas, e nós temos a fundamental variável para poder armazenar todas as informações que nós queremos que sejam coletadas através desse game. Então, por exemplo, pessoal, o que vocês conseguem já analisar de informação que um game eu sempre preciso armazenar? Toda vez que eu vou jogar um game, é muito comum a pessoa que vai fazer um game, ela pegar um papel, ela anotar o nome de um lado e de um outro oponente. O que ela vai anotar ali? Vamos pensar, estou jogando ping-pong com um amigo na escola. Coloco o meu nome e o nome dele. O que eu vou anotar nesse meu nome ali? Os pontos? Os pontos. Legal, os meus pontos. Então, assim, a gente já sabe que aqui, necessariamente, eu preciso de uma variável chamada, então, pontos. Então, vou colocar ela aqui na tela aqui para a gente poder lembrar dela. Agora, o que mais eu preciso
criar em um game, que eu preciso armazenar essas informações? Talvez vidas? O que vocês acham? Sim, vidas. Mais alguma Uma boa, coisa? professor. Oi? Uma boa. Não entendi. É uma boa, professor. Uma boa? Então, Uhum. a gente já tem as vidas e a gente tem os pontos que nós precisamos salvar. Certo? Legal, então. Então, vamos colocar aqui, então, vida e vamos colocar aqui nas variáveis, vamos criar também a variável chamada, desculpa, já foi os pontos, e agora vamos definir a variável chamada vida. Beleza. Agora, pessoal, a gente vamos tentar sempre remeter um pouquinho daquilo que a gente aprendeu na aula passada com o nosso programa do Scratch. Lá a gente não tinha um ator. Sim. E aí nós tínhamos outros atores também que representavam ali, no caso, uma espécie de um objeto, né? Aqui nós também temos uma espécie de um ator. Só que esse ator, ele vai ter um nome um pouco diferente. Nós vamos chamar esse ator de Luz, por exemplo. Por quê? Porque nada mais ele é do que uma luz que vai estar na minha tela. Basicamente isso. Um ator aqui, eu poderia chamar esse ator de ator, né, no caso, né? Vamos facilitar para a gente poder trazer para aquilo que a gente já fez na semana passada. Deixa eu só cancelar essa variável aqui e colocar ela de ator. Aqui a gente vai conseguir remeter um ao outro. E o que esse ator, ele basicamente ele vai representar para mim nesse meu jogo que eu estou criando? Ele vai representar, então, uma luz, certo? O que vocês acham aí? Pode ser, professor. Pode ser uma luz? Pode ser. Uhum. Aqui vocês vão conseguir reparar, pessoal, que basicamente o movimento que a gente vai estar realizando com esse game, ele é muito similar do que o game do Scratch. Mas a diferença é que aqui eu não tenho uma imagem 100% formadas, mas eu vou conseguir analisar pela lógica da minha programação outras possibilidades para o game que eu realizei lá no Scratch. Então, eu vou precisar de um ator. E esse ator, ele vai ser representado para mim através de uma luz. Então, eu preciso criar aqui como se fosse um ponto de LED que vai ser acendido no meio da minha tela aqui. Porque a gente não tinha lá o gato, e aí depois do gato os outros objetos queriam se mover para que a gente pudesse ali sim, então, ter um game, a criação de um game. Alô, alô, alô. Alô, amigos. Sim, professor. Sim, Sim. é isso? É. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Então agora a gente vai, a gente já viu que eu tenho como criar um LED, uma imagem no meio da tela, mas essa imagem aqui ela ia se mover? Ela vai se mover? Não, né? A não ser que eu coloque, no caso aqui como a gente viu, um coração batendo, ele vai mostrar o coração, mas esse coração, como que eu posso fazer com que esse coração se torne um game? Um pouco difícil, né? Então, a gente precisa aqui criar... Hã? A gente vai criar aqui, pessoal, um ponto que nós iremos chamar, no caso, essa variável aqui, que nós iremos chamar de sprite. No nosso game aqui,
tudo que tem em relação a sprite se refere a uma luz, a um ponto de luz. Então, vamos dizer que o nosso ator, aqui no nosso game, ele vai se chamar sprite. Então, eu vou criar, basicamente, esse ponto de luz. Lembra que o professor falou que x é a linha horizontal e y é a linha vertical. Então, se eu contar aqui 0, 1, 2. Então, eu estou na linha do meio, no y. Se eu contar 0, 1, 2, eu estou em x, 2, y, 2. Se eu passo em cima da luz, eu vejo exatamente o ponto que ele está marcando aqui para mim, ó. x2, y2. Agora, o que eu preciso fazer com essa luz para que ela se torne algo similar ao nosso game? Que ela fique basicamente de um lado até o outro, que ela possa cair em diferentes posições, ou que ela gire aleatoriamente na nossa tela, para que eu possa criar um movimento como esse jogo que o professor fez agora, que eu dei uma espécie de um tiro, que eu tenho que acertar em cima dessa luz para conseguir ganhar, então, um ponto. Então, beleza. Então, a gente vai falar assim para essa luz que a gente acabou de definir. Luz, vou voltar lá no bloco básico. A gente já viu que essa luz ela apareceu no meio da nossa tela. Mas a gente precisa agora que essa luz ela comece a se movimentar de um lado até o outro. Como que eu posso fazer para que essa luz se movimente de um lado até o outro? Eu vou adicionar a ela, lá no Scratch, a gente adicionava 10 coordenadas, né? 10 coordenadas ao nosso personagem, ao nosso ator, para que ele pudesse se deslocar em movimento da tela. Aqui é a mesma coisa, mas eu não tenho 10 luzes para poder deslocar ele. Eu tenho uma em uma. Então eu vou pedir para que ele pule uma luz. Um ponto, no caso. Como que eu vou fazer para que ele pule esse um ponto? Eu vou pedir para que ele sempre, ó, que o meu ator 1, que representa essa minha luz, ela faça o quê? Ela altere ator por 1. Professor, mas aí não tem muito sentido, né? O que vocês acham? Vocês Verdade, estão achando aí? professor. Muito verdade. Muito verdade? Quem que eu teria que mexer, então? Verdade, professor. Verdade, verdade, verdade. Só que eu tô ouvindo. Quem que eu teria que mexer? Falem para mim. É o ator que eu vou mexer? Ó, eu vou dar um exemplo muito legal para vocês que a gente costumava trabalhar quando a gente fez o curso do Smart 2.0. Inclusive o Fê que está com a gente, ele participou junto dessas aulas, né? Eu vou chamar a minha variável, vou assimilar a minha variável com uma gaveta. Por que uma gaveta? Porque a gaveta, vou imaginar que se você não colocar nada naquela gaveta, aquela gaveta vai estar vazia. Se você vier dentro daquela gaveta e colocar uma meia e fechar aquela gaveta, amanhã, quando você for olhar, ela vai ter uma meia. Se você colocar mais uma meia, você vai ter, então, 2 meias. Colocar mais uma meia, você vai ter, então, 3 meias, certo? Esse ator aqui, ele nada mais é do que uma gaveta que a gente criou, a gente chamou essa gaveta de ator, e a gente está colocando inicialmente dentro dessa gaveta uma luz. Essa luz ela é chamada de sprite. E essa luz ela está, ó, posicionada em x2 e y2. Agora eu quero que ela vá alterando de posição. Mas quem é o meu ator? Não. A informação está sendo gravada dentro de ator, que é nada mais do que a minha gaveta que está guardando essa informação. Certo? Todo mundo está acompanhando aí o raciocínio em relação a essa variável, que é muito similar àquilo que a gente trabalhou ali no nosso Scratch? Sim. Sim, sim, mais ou menos? Sim. Certo. Então vamos lá, Mais ou ó. menos. Mais ou menos? Pode, por favor,
e me falando a dúvida de vocês agora. Nós estamos com a tela fechada aqui, ó. Vai falando a dúvida de vocês para que a gente possa ir junto acompanhando o raciocínio. O que vocês estão sentindo aí da diferença de uma plataforma para outra? Vocês estão conseguindo associar ali o que era um ator no Scratch com o que se torna aqui, nesse momento, um ponto de luz? E da mesma forma, essa programação que vocês estão desenvolvendo hoje no MakeCode, ela poderia se tornar a programação do desenvolvimento de um portão automático da casa de vocês, ou da Alexa, que faz com que as luzes se acendam na casa, ou que ajusta o ar-condicionado, né? Então, entendendo que, na verdade, são comandos que eu estou utilizando para diferentes plataformas, para diferentes funções, e como essa programação que ela é utilizada em um game, ela também, essa mesma lógica da montagem dessa programação, ela pode ser utilizada para diversos outras ferramentas, né? Esse é o intuito em trabalhar com diferentes plataformas, né? Que a gente consiga enxergar as possibilidades que vão ser criadas ali a partir da programação, né? Então vamos lá, fala para mim aí, o que vocês estão entendendo aí dessa programação, dessa plataforma? Eu tô entendendo que a luz é o nosso ator. E eu já Certo. sei o que falta, tipo assim, para ela se mexer. É o Que é movimento. um movimento? Mas a minha dúvida ficou. O que a gente deve fazer para ela ganhar pontos? Tá. Então, ó, legal. Vamos lá para a gente fazer para ela ganhar ponto. Agora, ó, primeiro, o que a gente vai fazer para que essa luz ela ganhe ponto é que ela coincida exatamente com o ponto de outra luz. Então a gente já sabe que, ó, aqui a gente vai ter que duplicar. A gente já sabe que a gente vai ter que criar uma segunda luz aqui, e essa segunda luz provavelmente ela vai ter movimento. Opa, pera aí que eu não estou reproduzindo a minha tela. Pera aí, calma aí que eu vou reproduzir para vocês. Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que o nosso ator, ele está sendo aqui apenas vamos dizer assim, ele vai representar aqui a nossa nave, né? E agora a gente precisa criar uma luz que vá se mover dentro dessa tela. Aonde que essa luz ela está sendo gravada, as informações? Dentro de ator. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se assim essa luz ela começa a se mover. Ó. Vamos dar um stop. Ó. Tem duas definições aqui no mesmo local. Vamos dar um play. E ela rapidamente, ó, ela é tão rápida que a gente não consegue nem enxergar o movimento dela, porque ela está reproduzindo o movimento da programação. E agora, o que a gente tem que falar para essa nossa amiga luz aqui? A gente já viu que a gente precisa definir para ela um intervalo de tempo para esse movimento que ela vai executar. Então, vamos definir aqui, ó. Luz, você vai se mover, mas você dá um intervalinho entre um movimento e o outro. Vamos ver isso aqui acontecendo agora. É tão rápido que mesmo esse 1 milissegundos aqui a gente não consegue enxergar. Se a gente colocasse 1 segundo, com certeza a gente iria conseguir enxergar. Então, ela ficou 1 segundo ali, 1 segundo para cá. E se a gente colocasse para ela assim agora? Da mesma forma que a gente falou lá no nosso game do Scratch, que toda vez que ele chegasse na borda, ou como a gente definiu lá, uma linha para o final desse movimento, então toda vez que ele chegar lá no cantinho, então, ó, se ele tiver na borda, lá o que a gente mandava ele fazer? Ele apagava, ele sumia
e depois voltava a reaparecer lá no início do movimento. Aqui não é o que a gente quer, porque a gente nem tem como fazer com que ele reapareça em outro local. Afinal de contas, são apenas 25 pontos de luz. Então, eu vou colocar aqui o meu ator, se ele estiver na borda, ele vai saltar, ou seja, ele vai voltar da mesma origem da linha que ele seguiu. Então, ó, eu defini essa luz no meio da tela, eu falei para ela que ela se mova por um ponto, defini o tempo em que eu quero que ela demore para poder se mover, e eu defini que para ela, toda vez que ela estiver no canto da tela, que ela deve, então, voltar, que ela deve saltar, ela deve continuar na mesma linha. E beleza, agora como que a gente vai fazer para que isso daqui se torne um game? A gente vai fazer com que toda vez que essa luz ela estiver no meio da tela, ou no cantinho da tela, ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, o professor prefere no meio, que acho que fica um pouco mais fácil, que nós iremos ter que apertar o botão A ou o botão B na mesma hora que a luz estiver passando por lá. Então, a gente já viu lá no começo que o que faz com que a gente tenha essa condicional é o input. Então, que são as entradas da minha placa, né, do meu microbit. Então, toda vez que eu clicar no botão A, eu quero que algo aconteça aqui. O que é o que eu quero que aconteça? Vamos definir aqui no meu jogo o que eu quero que aconteça. Quem que vai conseguir falar para mim aí? Quem que vai conseguir olhar? Ó, eu quero que vocês olhem na plataforma de vocês. Provavelmente todo mundo já está no Make Code aí. Vocês vão olhar aqui nas funções de jogo e vocês vão olhar na função da variável e vocês vão me falar qual é a função que eu devo acrescentar dentro do A para que, quando o meu ponto estiver em x igual a 2, ele some um ponto. Quem sabe me dizer aí? A variável pontos. Então, opa, legal. Então vamos lá. A variável pontos eu vou deixar aqui que eu sei que eu vou precisar dela. Pode falar. É tipo, mas esse jogo é tipo o Scratch, né? Ele não muda nada, mas só a parte lá da telinha lá. Vitor, basicamente, cara, é basicamente. Então, ó, se a gente voltar lá pro Scratch, ó, eu vou rapidinho, eu vou deixar aqui minha tela aqui para vocês conseguirem ver o Scratch também, ó, a tela inteira. Então, ó, vou clicar no Scratch e vou lembrar. Olha o que eu falava toda vez que eu queria criar um ponto. Eu falava, se tocar na cor vermelha, então... Aí aqui na primeira programação era, se tocasse na linha vermelha que representava o fim da minha tela, ele iria esconder o objeto e iria adicionar menos uma vida. Né? Ou seja, se ele caísse embaixo, ele perdia a vida. Ou se eu viesse com o meu ator e coincidisse de encontrar o meu objeto, aí sim eu adicionaria um ponto. Então eu já vi aqui que eu preciso do C. Onde que eu tenho aqui o C? Dentro dos blocos de lógica. Então, ele fala para mim que quando eu apertar o botão A, se, qual que é a comparação que eu quero que aconteça? Se os meus pontos, ou não? Não, se o meu ator, né? Se o meu ator, que é essa luz aqui, ela for igual a x igual a 2? Ou se eu colocar só 2 aqui, será que vai adiantar? Vai adiantar coisa nenhuma. Hã?
vai adiantar nada, porque você Ah, quer que vá para o meio para ganhar um ponto. exato. Certíssimo. Então, Mas se a luz já não está se movendo? A luz já está se movendo, não está? Então eu tá, não preciso falar que se eu apertar o botão A e esse botão A, quando eu apertar a luz estiver exatamente no meio da tela, não é o que vai me adicionar um ponto? é, Então o que eu preciso? daí já não sei. Aí eu já não sei, né? Então vamos trazer mais uma comparação aqui, ó, para dentro dessa lógica. Aonde que eu vou encontrar aqui o meu X? Eu preciso do meu X. Eu preciso do X. Aqui eu não tenho X. Onde que eu tenho X aqui? Eu preciso que se o ator igual a X. Vamos procurar. Aqui não. E na minha variável? Também não. Vamos lá, preciso da ajuda de vocês. Cadê a ajudinha? Cadê a ajudinha? Quem que tá mexendo na plataforma aí que vai falar pra gente? Quem que é que tá falando? Vamos ver. Fala, Gabriel. Pode falar. Quem que tá mexendo na plataforma aí que vai falar? Alô, alô, Gabriel? Pro, eu não tenho certeza se é assim, mas eu acho que seja. É. Se ator em 2x, Ah, se ator em 2x, quando apertar o botão A, acrescentar um ponto? beleza, então vamos lá, Fê, ó. Então, ó, se ator. Vou excluir isso daqui. Se ator x igual a 2. Professor. É isso? O que tá Sim. apagado aqui? Estranho. Não sei por que ele ficou tudo apagado. Acrescentar um ponto? Então, legal. Então, vamos lá. Então, Fê, então, se o meu ator for x igual a 2, eu vou alterar os meus pontos por 1, ou seja, eu vou somar um ponto. E se não? Se não descontar uma vida? Descontar uma vida, perfeito. Aqui a gente já está evoluindo para o ponto, para o passo de uma vida, né? Aquilo que a gente não fez no nosso último projeto. A gente não tinha adicionado a vida ainda. Então, adicionar vida, ao invés de 1, eu preciso de menos 1. Oi. Pode falar. Quem está chamando? Ainda não. Acabou? Eu só não sei o que está acontecendo aqui nesse botão aqui que ele não está. Alguma coisa está acontecendo com o A. Oi. Professor. Vou colocar o B. Quem quer falar, pode falar. Lorena, pode falar. Alô? Bom, então vamos lá. Vamos continuar, porque eu, assim, no máximo, mais 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente consegue finalizar aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá. A gente definiu que quando a gente inicia o nosso game, ele define um ator,
que ele vai chamar de sprite, que está em 2xy2, que é o centro da minha tela. A gente definiu que sempre, a partir do momento que essa luz for criada, que ela vai se mover por 1, e a gente definiu qual que é a velocidade do movimento dela. E quando essa luz chegar na borda, ela vai, então, voltar a funcionar. O que vai acontecer se eu apertar o botão B toda vez que o ator, aquela luz, estiver no meio da tela? Então, eu vou alterar a minha pontuação para 1. E se eu não clicar exatamente no momento que ele estiver no meio, eu vou perder a minha vida em 1. Agora, o que eu preciso fazer aqui no começo? Logo na hora que eu crio essa programação, eu preciso definir também qual que é o valor da minha variável pontos. Eu também preciso definir qual que é a minha quantidade de pontos que eu tenho em vida. Então, eu vou pegar lá na minha variável, eu vou definir que os meus pontos começam em 0 e eu vou definir que toda vez que eu iniciar o meu game, eu terei 5 vidas, então. E agora, eu vou, peraí, só tirar esse daqui, agora, o botão A, e eu vou colocar que toda vez, aí a gente precisa tirar uma comparação disso tudo aqui, que é o quê? Se a minha pontuação for menor do que 0, então o jogo acaba. Então, vamos lá na lógica. Se a minha... Vou colocar uma comparação aqui. Se os meus... No caso, não vai ser a vida. Professor, Oi? aqui o meu joguinho e tinha como fazer a música. E eu fiz a minha na ordem do arco-íris. Olha que legal. Então, ó, aí já vamos conseguir colocar, por exemplo, quando a gente conseguir a vida ou finalizar, a gente pode colocar também aqui Professor, e ficou uma... muito boa. Ficou as muito notas bom? musicais. Deixa salvo aí que depois, ó, o Professor, professor já vai ensinar para vocês como vocês vão compartilhar para poder mandar esse jogo aí pro Pro, tá? Então aqui, ó, pessoal, se a vida for, espera só um minutinho, se a vida for menor do que 0, fim de jogo. E se eu quero que essa pontuação ela apareça, o que eu poderia criar aqui, ó? Ah, professor, eu posso colocar aqui toda vez que finalizar o jogo, ele vai mostrar para mim a minha pontuação. Espera só um minutinho. Aí na sua tela encontrei um botão baixar aí embaixo. Pode clicar nele? Esse botão aqui é para você Não, salvar ou esse, os dois são a mesma função, tá? Tem um Esses microbit? dois aqui são para que você... Esse daqui é para você salvar o jogo no seu computador, tá? Salvar essa programação que você desenvolveu. Aí o Fê falou tudo. Esse daqui seria para você baixar a programação no seu microbit, caso você tivesse um dele, tá? Então, como não tem como baixar essa programação no microbit, tá? Então, ó, professor, vamos fazer um teste aqui antes da gente como é que finalizar a você aula. fez um brilhinho ali no jogo ali? Foi o primeiro passo que o professor fez, ó. Definiu um ator e criou um sprite, tá? Mas aí depois vocês podem analisar isso tudo na aula gravada que vocês vão ter acesso, tá? Então, ó, o professor vai clicar em A no meio. Ó, o professor errou. Vamos ver a pontuação dele. Então, apareceu aqui na tela, Game Over. professor, E apareceu aqui, ó, Score. O professor fez 0 pontos. O professor não conseguiu acertar nenhuma vez. Quem está me chamando? professor, Pode falar. já é 8 e 8. Isso, pessoal. Quem tiver que ir embora, não puder esperar mais um pouquinho para a gente finalizar o jogo, não tem problema, tá? Depois a nossa aula está sendo gravada, vocês podem ter acesso a esse conteúdo, tá bom, pessoal? Então, para quem já precisa ir embora,
Tchau, tchau. Muito obrigado. Uma ótima noite para vocês, tá bom? E depois peçam para acessar, para os pais de vocês enviarem ali uma mensagem para a gente, solicitando o vídeo dessa aula, para que vocês possam desenvolver um game, assim como esse, e outras possibilidades também, tá? O professor só vai mostrar para vocês rapidamente qual que seria a evolução, para aqueles que forem ficar comigo, tá? Eu vou mostrar qual que seria a evolução desse game, o que a gente poderia criar mais com ele, tá? Não, é porque ela terminava Esse foi o que a gente às tinha 8, criado outro dia, né, Pro? Então o professor, ó, exatamente, ó. Então o professor vai mostrar aqui, ó. Toda vez que você Eu tive cria, tanta o professor dificuldade de ele fazer colocou, ó, já é um pouco a mais, ó. O professor aqui criou outros pontos de luz e o professor criou, ó, a quantidade de vidas que nós precisamos ter. E também Então, toda vez que o professor Isso também não tinha feito uma autoprogramação que cada vez que você acertava ficava mais rápido? Eu tô me confundindo. Exatamente, Fê, exatamente. Então, ó, Eu aqui tinha a gente lembrado colocou alguma mais coisa pontos de luz, vou mostrar para vocês já. Ó, aqui você tem mais pontos de luz, cada ponto eles continuam iniciando no X2, que é o meio, mas eles vão em posições diferentes em Y, e aqui a gente definiu um tempo inicial, ou seja, a gente criou uma variável também para tempo. Toda vez que o professor aperta o botão B, ele reinicia o jogo. O que ele define, então? Set life, a quantidade de vidas que nós teremos. Porque por mais que a gente tenha criado a variável definindo a somatória dessas pontuações, se eu não definir dentro do módulo jogo do meu microbit a quantidade de vidas, ele não vai ter como fazer a subtração dessa pontuação, né? Ou eu poderia criar, através das variáveis, um comando específico que poderia reproduzir o mesmo movimento, a mesma ação que esse bloco pode nos oferecer. Só que como já existe um bloco definido dentro da função jogo do meu microbit, que faz essa função para mim, que automaticamente finaliza o meu jogo, define lá o game over, aparece para mim a minha pontuação, então fica mais simples. E da mesma forma, como eu coloquei lá no iniciar naquele momento, definir a pontuação como 0. Eu poderia ter definido também essa pontuação como 0 aqui, não necessariamente dentro do botão B. Da mesma forma, o set life, eu poderia setar a minha vida, eu poderia iniciar a quantidade de vidas também dentro do meu bloco no iniciar. O professor colocou separado no botão B para poder não complicar para vocês a colocação das luzes com a colocação de definição das vidas, tá? E aí a gente colocou então aqui a luz 1, por que só uma luz, professor? Porque afinal de contas, quando a luz 1, a 2 e a 3 estiverem no meio, todas elas estarão. Então eu só preciso definir que uma delas coincida com o meu botão A. E aí sim, eu vou alterar a minha pontuação em 1. E eu poderia ter colocado daquela forma como a gente fez lá na variável também. Alterar, ao invés de usar a pontuação do game, eu poderia criar uma variável definindo essa pontuação. Ou eu posso utilizar a função do próprio game, que ele já me permite, ó, colocar a quantidade de vidas, adicionar vidas, ou definir pontuação, alterar a pontuação. Ele já tem esse bloco específico que traria para a gente a mesma possibilidade de uma variável de jogo, tá? De pontos, como a gente criou lá no nosso Scratch. A ideia de trazer a variável aqui é para que a gente pudesse simular o pensamento que foi utilizado no Scratch para o Make Code, e que a gente pudesse agora analisar as possibilidades de criar a vida, de criar a pontuação e trazer também para o Scratch, tá? E aí aqui a diferença seria o quê? Ao invés de a gente definir qual é o intervalo de tempo em que essas luzes se movem, isso faz com que defina a velocidade que essas luzes vão se mover para definir também a dificuldade do nosso game. O que a gente vai fazer? A gente definiu no iniciar uma velocidade específica, mas a gente coloca nessa pausa uma variável chamada tempo. Porque o que essa variável ela vai conseguir agora, ó, comparar? Ela vai comparar a pontuação com a velocidade que ela pode exercer. Então, se eu estou com 0 pontos, a minha velocidade vai ser 600 ou 800, como está definido ali em cima. Agora, e se eu passar de 5 pontos? Vamos trazer um pouquinho mais de dificuldade. Então, eu vou definir essa mesma variável de tempo para um intervalo de espera um pouco menor. E assim,
sucessivamente, ou seja, conforme a quantidade de pontos que eu for adquirindo, eu vou aumentando a velocidade das minhas luzes. Quando a gente fez o jogo desta forma, eu lembro que o máximo de pontuação que conseguiram fazer foi em torno de 23, se eu não me engano. Não passou disso. A pontuação é difícil de fazer quando a gente coloca essas dificuldades na aceleração das minhas luzes, né? E lembrando, se eu defino essas comparações para essa variável criada de tempo, que é o intervalo do nosso game, então eu preciso definir que essa pausa que vai acontecer entre o movimento dessas luzes também seja utilizado a variável tempo, porque afinal de contas, o que vai ser comparado aqui em relação à pontuação vai ser enviado para cá. Então, conforme a velocidade do meu game, aí, a minha pontuação, mais rápido fica o nosso game. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3. Olha a velocidade que está piscando a luz. 4, 5. Já aumentou a velocidade. Quando a gente fizer 10, vai aumentar ainda mais. Então, toda vez a professora aperta o A quando tá aqui no meio. Eu conseguia, tipo, às vezes clicar mais de uma vez enquanto o ponto tava no meio, aí você contava mais pontos de uma vez só. Exatamente. Muito legal também a ideia que quando a gente muito tá mais com... difícil, porque você tava clicando, aí que nem se no meio desses pontos você tava clicando, se fosse muito rápido, a velocidade ia aumentar, aí meio que você já tinha programado na sua cabeça o tempo o tanto de vezes você podia apertar naquela velocidade, quando ele muda, se confunde. Exatamente, se acostuma rapidinho, né? Com aquele time das Você acostuma luzes. com E uma aí, velocidade, aí você clica muito no meio. Aí depois você muda a velocidade, aí ela vai mais rápido, aí você confunde tudo, você perde. já não funciona tão bem, né, Fê? Eu imagino que o Fê, que já participou do curso com a gente do Make Code, por ter feito agora um game no Scratch, está enxergando novas possibilidades através do Make Code também, né, Fê? Não Inclusive, é? eu acho que eu Agora... já tô com... eu não me lembro, mas eu não tenho certeza se eu tô com ainda as programações que a gente tinha feito. Eu vou verificar. Provavelmente você deve ter na tua conta lá do Make Code, tá? É, então, não pessoal... tenho certeza, mas... Não tem certeza? Mas tá fácil, né? A Victoria, depois a gente tá com a mão levantada. Victoria, pode falar? Professor, é para fazer o jogo nessa segunda plataforma ou na primeira? Nas duas, Vitória. Na verdade, você vai desenvolver um game para o Scratch. Esse é um campeonatinho. E o segundo campeonatinho é aqui no Make Code. Então, na verdade, são duas competições, tá? São dois games que você tem que criar. Uma nessa e uma no Scratch. Beleza? Então, pessoal, eu imagino que vão surgir dúvidas depois que vocês começarem a mexer, depois que vocês começarem a criar os seus próprios games. É normal que seja assim. Então, por isso, o professor vai disponibilizar provavelmente amanhã até o meio da tarde, ou finalzinho da tarde, o professor também está em convenção com a RoboMind, para que vocês tenham acesso a esses vídeos. Lembrando que os games devem ser enviados até o dia 30 de julho. Ou seja, final da semana que vem, vocês devem encaminhar tanto o game do Microbit quanto o game do Scratch. Professor, não consegui enviar até o dia 30. E agora? Infelizmente, da competição, você já parou de participar. O professor não tem como aceitar um jogo enviado depois da data, que seria injusto com os amigos que criaram na data certinha, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai compartilhar o jogo de vocês com os amigos de vocês, caso vocês enviem após o dia 30. Só não vai poder participar mais da competição. Então, se atentem à data. Dia 30 de julho, final da semana que vem, os games de vocês devem ser enviados. Beleza, pessoal? Vocês têm aí, através do WhatsApp dos pais de vocês, o meu contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao desenvolvimento desse game ou o desenvolvimento do game do Scratch, me chamem, dá tempo. A gente tem 10 dias aí para poder se auxiliar e fazer com que esse game fique muito bacana e uma criação muito legal. Beleza, pessoal? Então, muito boa noite para vocês. Agradeço muito, mais uma vez, a presença de vocês aqui nessa noite. Tá bom? Fiquem com Deus e um excelente final de férias. Tchau, pessoal! Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Valeu, Gabriel! Tchau, tchau. E até o outro dia.
Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até semana que vem. Tchau, lindona. Ô, professor, Falou, meu cara. Até mais. você já deve me conhecer e até a qualquer dia. Até qualquer dia. Me procura lá na escola. Pode deixar. Falou, carinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.